Boa tarde, meu nome é Samuel de Barros, eu sou pastor, estou de licença até este final de ano e o reverendo Clodoaldo me solicitou para que falasse a devocional da SAF, da nossa igreja, sobre o tema Vivendo o Extraordinário em Tempos Difíceis. Vivendo o Extraordinário em tempos difíceis. Antes de começarmos, eu gostaria que curvássemos nossas cabeças e orássemos nesse instante. Senhor, peço-te que abras os nossos olhos para creiamos na tua palavra registrada inspiradamente e, assim, vejamos as tuas maravilhas. Em nome de Jesus, amém. Eu quero meditar com as irmãs num texto que está em 2 Reis 4. 2 Reis, capítulo 4. Deste, eu pego um versículo como fundamentação, como base para todo o nosso trabalho. E lá está escrito: a sua alma está em amargura. A sua alma está em amargura, e o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. A sua alma está em amargura, e o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. Como o privilégio a mim dado é falar para as senhoras da igreja, pensei trazer para o nosso conforto e orientação a conduta paradigmática de duas mulheres da Bíblia. Estas, em tempos extraordinariamente difíceis para suas vidas e famílias, esperaram pacientemente no Senhor, usando os benefícios naturais dados por Deus, dentre eles, o profeta Eliseu. O Deus de Israel se inclinou para elas, abençoando-as e as respectivas famílias, à semelhança do salmista Davi, no Salmo 40. Seus nomes foram omitidos. São conhecidas como certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas, e a outra como mulher rica, e também eis aí a sunamita. Esse texto de apresentação destas irmãs está lá no capítulo 4, versículo 1, versículo 8 e no versículo 25 de 2 Reis, capítulo 4. A primeira, uma viúva de um seminarista, eu estou chamando de seminarista, coube o destaque de ir à fonte certa para buscar a bênção de Deus para a dificuldade de sua família. A segunda, de igual modo, foi à fonte certa para buscar a bênção de Deus para o seu filho já morto. Eram mulheres comuns do povo, crendo e servindo a Deus naquilo que podiam. Não existe nada no texto que possamos dizer serem elas diferentes das mulheres de nossos dias, das santas que frequentam as nossas SAFs. Ambas receberam uma devida atenção do santo homem de Deus, o profeta Eliseu, e pela sua instrumentalidade, tiveram suas extraordinárias dificuldades resolvidas. Crendo no poder do Eterno, receberam a bênção buscada. Para ambas, os tempos eram muito difíceis. É oportuno observarmos que em dificuldades extremas, quando passamos por momentos difíceis, devemos nos lembrar de nossos pastores, presbíteros e diáconos, e por meio deles buscarmos e recebermos apoio e direcionamento na solução da causa. Óbvio
Em qualquer circunstância, devemos valorizar e acatar nossos guias espirituais. Por meio de seus servos, o Senhor abençoa a nossa vida e de nossos queridos, quando a causa estiver consonante com a palavra de Deus. Como exemplo, evoco ainda a conduta de Marta e Maria, mandando uma solicitação de ajuda a Jesus, devido à enfermidade de seu irmão Lázaro, conforme registra João no capítulo 11. O apóstolo Tiago nos orienta e estimula a buscarmos a ajuda dos pastores e presbíteros em momentos difíceis, quando extrapola nossa própria capacidade de discernimento e ação. Este apóstolo particulariza esta busca quando há doença na família e na igreja, conforme inspiradamente nos diz no capítulo 5, versículos 13 seguintes. O Dr. Lucas, relatando os ensinos de Jesus, no capítulo 11 do livro que leva o seu nome, registra Jesus ensinando a oração dominical. A necessidade de orarmos ao Eterno constantemente, como ilustração, a parábola do amigo inoportuno buscando a solução da sua causa, bem como Jesus nos incitando a orar. Contemporaneamente, tivemos uma jovem senhora de nossa igreja buscando em seu pastor e nos membros da igreja a ajuda espiritual, emocional e prática para o atendimento de sua mãe que passou pelo vale da sombra e da morte. O pastor, reverendo Clodoaldo, pronta e solicitamente ajudou a família. Esta SAF da Igreja Presbiteriana de Araxá se mobilizou em clamor pela causa, além de outros irmãos pelo mundo. Vimos que as duas irmãs judias, paradigmaticamente supracitadas, buscaram a Deus por meio da orientação e conforto do seu pastor, o profeta Eliseu. Vimos que a atitude delas tem apoio escriturístico. Lembramo-nos de pelo menos uma prática entre nós. Em nossa denominação, temos líderes ordenados e consagrados ao Senhor para nos liderarem. Homens que devem ser procurados em tempos extraordinariamente difíceis, como temos passado ao longo da história da Igreja de Deus. Quais são as nossas dificuldades? Quer sejam espirituais, emocionais ou materiais. Você passará a valorizar o que Deus disponibilizou para você, a fim do Senhor confortar e orientar a sua vida por meio de seus presbíteros, isto é, o docente e os regentes. Para o nosso conforto e meditação, passa alguns textos para tempos difíceis. Você não está sozinha. Recorra a Jesus. Romanos 8, 38 e seguinte. Deus se importa com você. Salmo 58, 8, Isaías 41, 21. Cristo é o Consolador. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 5. Conte a Deus as suas dificuldades. Filipenses 4, 6. Permaneça firme e santifique-se. 2 Coríntios 4, versículo 8 e seguinte. Traga sempre à memória. Os tempos difíceis não duram para sempre. Salmo 126, versículo 5 em diante. Deus tem um plano para você. Jeremias 29, 11. Deus cumpre as suas promessas. Salmo 119, versículo 50. Deus está no controle de tudo. Romanos 8, 28. Isaías 41, versículos 13 e 14. Não tenha medo. Não desanime.
Deuteronômio capítulo 31, versículo 8. Seja forte e corajosa. Josué 1:9. Jesus Cristo é a sua segurança. Filipenses 1, capítulo 1, versículo 6. Jesus venceu no lugar dos eleitos. João 16:33. Deus é o seu sustentador. Salmo 23, versículo 1. É Deus quem te abençoa. 2 Coríntios 13:13. Queridas irmãs, Deus as abençoe. Vamos orar. Ó Deus, eu não sei quem é que está passando por alguma dificuldade entre nossas irmãs da SAF, quer seja daqui da Igreja Presbiteriana de Araxá, como as demais SAFs pelo Brasil e pelo mundo. Tu sabes muito bem. Sê propício a cada uma, Senhor. Sê propício. E segundo a honra e a glória do Senhor, segundo o bem-estar espiritual, emocional, físico, social, desta membro do corpo de Cristo Jesus, que está passando por dificuldade. Que a graça do Senhor seja expressa sobre ela, fortalecendo-a, direcionando-a. Em nome de Jesus. Amém. Amém.